Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para o sexto ano, aula 9, Descobrindo os Símbolos Sagrados. Eu sou o professor Eloy e nós vamos nesta aula abordar um aspecto importante do fenômeno religioso, da diversidade cultural e religiosa, que são os símbolos sagrados. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos os textos sagrados orais e escritos, que se manifestam de várias maneiras. Mas, na nossa última aula, nós fizemos uma revisão dos conteúdos já trabalhados. Não se esqueçam, todos os estudantes, de pegar seu caderno, seu lápis, sua caneta, para desenvolver as atividades que nós vamos propor nesta aula. Lembre-se também de quem estiver acessando o Google Classroom, de registrar a sua presença no link. Quem não está tendo acesso pelo Google Classroom, está nos acompanhando pela TV, tem que mandar as atividades para a escola, ok? Bom, depois de dar os lembretes, vamos então iniciar a nossa aula. O objetivo desta aula é conhecer o significado e a importância dos mitos, dos ritos, dos símbolos e dos textos na estruturação de diferentes tradições religiosas. Também temos que identificar, distinguir e respeitar os símbolos das distintas manifestações, tradições e instituições religiosas. Um outro objetivo da nossa aula é identificar os símbolos presentes nos variados momentos do nosso cotidiano, no nosso espaço de convivência. Bem, a palavra símbolo vem do grego. A sua origem pode ser interpretada de diversas maneiras, entre elas, unir, aquilo que une os elementos, aquilo que lança união também. Bom, ainda que a palavra tenha uma origem grega, nós vamos encontrar os símbolos sagrados desde a antiguidade, inclusive antes da escrita. Os símbolos religiosos são muito importantes porque eles nos rememoram, nos levam a lembrar de certas características de cada cultura e de cada religião. Então, se a palavra símbolo vem do grego, deixar junto, unir elementos, os símbolos religiosos são uma forma de linguagem que expressam ideias sobre o sagrado. Se formos falar então de símbolos religiosos e não religiosos, por exemplo, a bandeira do Brasil. Para todos os brasileiros, ela é importante porque ela nos lembra, então, da nossa nação. E quase todos os brasileiros devem conhecer a simbologia, o que significa o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul, as estrelas que representam os estados. Mas, para uma pessoa de um outro país, talvez a bandeira brasileira não tenha, assim, tanta importância. O que eu quero dizer com isso? Nós temos símbolos do cotidiano, placas de trânsito, marcas, que são símbolos comuns da nossa vida cotidiana. Agora, os símbolos sagrados, eles sempre estão remetendo à ideia do religioso. Os símbolos religiosos também estão sempre ligados à ideia do sagrado. Existem símbolos religiosos e outros não religiosos. O ser humano foi chamado por Aristóteles de animal racional, animal social e animal político. Agora, um outro filósofo moderno alemão chamado Ernest Cassirer, não se preocupem com esse nome, é só para informação, chamou o homem de animal simbólico, porque para nós as coisas possuem significado e sentido. Muito bem, alguns símbolos são muito antigos e possuem significados históricos profundos. Outros adquirem significados diferentes ao longo do tempo. Para dar um exemplo, a suástica, que ficou conhecida, infelizmente, pelo nazismo, que foi um período terrível da história da humanidade, é um símbolo mais antigo, inclusive, do que o nazismo. Ele é encontrado em algumas simbologias do hinduísmo, também foi encontrado nas runas dos celtas, mas com significados diferentes. Então, quer dizer que o mesmo símbolo pode ser interpretado de forma diferente em diferentes culturas. Agora, nós vamos para aquele momento que vocês gostam e imagino que já estavam esperando.
de uma atividade. Mas hoje vai funcionar diferente. Normalmente, eu falo dos conteúdos e depois faço uma atividade para ver o que vocês aprenderam. Hoje, eu vou fazer a atividade primeiro, para a gente ver o que a gente sabe, para provocar e instigar vocês. Depois, eu vou retomar falando desses símbolos, ok? Estão gostando da aula? Pegaram o caneta, o caderno, o lápis? Estão anotando? Então vamos lá. Símbolos sagrados. Marque a letra correspondente apenas aos símbolos religiosos. Então, temos aqui A, B, C, D, E, F, G e H. Você vai marcar no seu caderno a letra que você considera aqui correspondente a um símbolo religioso. Entenderam? Então você marca apenas a letra que você considera desses símbolos é um símbolo religioso. E depois nós voltamos discutindo quais são religiosos, quais não são, e vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles. Até logo mais.
Voltamos aqui com a resolução da nossa primeira atividade. Qual desses símbolos você considerou, você entende que são símbolos religiosos? Quais foram as letras que você marcou? Vamos descobrir quais são os símbolos religiosos e quais não são religiosos aqui? Muito bem. Então, agora aqui no próximo slide, temos em vermelho os símbolos que são religiosos e continuam em preto os não religiosos. Vamos passar aqui de um por um. Letra A estrela de Davi. Ela é usada de muitas maneiras, mas é um importante símbolo do judaísmo. O peixe. Essa imagem de peixe é um símbolo antigo do cristianismo que foi revisitado e é usado atualmente por muitos evangélicos. E a letra C? Que símbolo é esse? Vocês conhecem? Bom, é um símbolo da Mercedes, é um símbolo de uma marca de automóveis, então não é um símbolo religioso. A letra D? Será que é um símbolo religioso, um tipo de cruz? Não, é uma placa de trânsito, encontrada geralmente em BRs. A letra E, será que é um símbolo religioso? Sim, é a lua crescente com estrela do islamismo. E a letra F, será que é um símbolo religioso? Seria a pomba da paz? Não, a pomba da paz tem um ramo no pé e, em geral, ela é branca, então é um símbolo do cristianismo, a pomba, mas nesse caso não é a pomba, é o símbolo do Twitter. Justamente para vocês pensarem que nós temos vários símbolos no computador, no celular, e eles não necessariamente são religiosos. E a letra G, será um símbolo religioso ou antirreligioso do ateísmo? Não, é o símbolo da anarquia, que é um movimento que nega a autoridade, que nega as formas de governo. Bom, e a letra F, será que é um símbolo religioso? Sim, é o Om, o mais poderoso mantra do hinduísmo. E aí, se divertiram? Acertaram? Não importa o que você acertou e o que você errou. O importante é o que nós aprendemos no processo. Muito bem, agora nós vamos falar então desses símbolos que nós descobrimos que são religiosos. A estrela de Davi. Em hebraico, estrela de Davi significa Magen Davi, que significa escudo de Davi. E é um símbolo da realeza. Então era o símbolo do rei Davi. Antigamente, vários guerreiros do povo de Israel usavam em seus escudos esse emblema durante as batalhas. Então, além de ser um símbolo de realeza, era o escudo de Davi. Ou ainda, também foi adotado esse símbolo como na bandeira de Israel. A bandeira de Israel, que está aqui no slide, adotou, e eles também chamam essa estrela de Davi de selo de Salomão. Salomão foi filho do rei Davi, do primeiro rei, grande rei judeu, e foi considerado o homem mais rico e mais sábio de Israel. Inclusive dizem que quando Deus perguntou para Salomão, o que você quer? Me pede qualquer coisa, riqueza, dinheiro, poder, ele pediu sabedoria. Bom, se falamos da estrela de Davi, agora nós vamos falar de um símbolo que foi, como eu já disse, revisitado, o peixe. O peixe é encontrado em vários momentos nos lugares sagrados cristãos. Desde a Santa Ceia, porque os discípulos de Jesus eram pescadores, ele multiplicou os pães e também nessa ceia haviam peixes. Nos altares católicos você encontra sempre peixe, nos vitrais, na história do cristianismo. Mas esse símbolo é um símbolo bem antigo. Talvez alguns historiadores da religião dizem que pode ter sido o primeiro símbolo cristão. Significa, o peixe, a palavra peixe está aqui do lado, então, ictis. E o ictis significa Lesus Christus Theo Ius Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, o peixe é representado pela palavra ictis. É considerado um dos símbolos mais antigos, como eu já disse. Conta a história que depois da morte de Jesus, os primeiros cristãos que eram perseguidos por Roma, quando o cristianismo era proibido, usavam esse símbolo para se identificarem uns com os outros. Ao se encontrarem, esses cristãos, de forma escondida, um desenhava um arco na areia, com o pé, enfim, com graveto, e o outro desenhava a outra metade do arco, formando o peixe, e aí eles se reconheciam como um irmão de fé. Bom, é certo, então, que esse símbolo é um símbolo muito antigo, o ictus, ou peixe.
Foi usado na antiguidade, mas hoje vários movimentos evangélicos também usam. É comum até ver no carro das pessoas um pingente, o peixe, lembrando que Jesus, para os cristãos, é o Salvador. Bom, agora vamos falar do islamismo. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que o Islã, não adota símbolos. Faz parte da cultura e da religiosidade do Islã que é proibido fazer imagens do profeta Muhammad, que é proibido ter simbologias. Mas, quando pensamos no islamismo, logo lembramos da lua crescente com a estrela. E eu vou explicar por que reconhecemos como um símbolo do islamismo. Formado, então, pela imagem da lua crescente e de uma estrela, comumente é atrelado, associado ao Islã, porque é utilizado em diversos estados muçulmanos, desde a antiguidade até a atualidade. Muitos estados que são muçulmanos, no passado e atualmente, usam para identificar-se como muçulmano. Você também vai encontrar a lua crescente no alto de muitas mesquitas, que são os lugares sagrados do islamismo. Os muçulmanos são pessoas que professam o Islã, que é uma religião revelada pelo profeta Muhammad, que muitos conhecem como Maomé, mas o correto é Muhammad. Embora nem todos os islâmicos sejam muçulmanos. Claro, porque muitas pessoas que não são etnicamente muçulmanas, eles não chamam de converter, eles chamam de reverter ao islamismo. Então, pessoas não muçulmanas também se tornam islâmicas. A lua crescente, como com a estrela, pode ser vista no alto de muitas mesquitas, que são os lugares sagrados do islamismo. Mas ela também tem uma outra origem, que é a ideia do calendário. O calendário lunar, o calendário muçulmano, ele é lunar. Por isso, então, a lua crescente. E o Ramadã, que é o mês de jejum dos muçulmanos, também se inicia com a lua crescente. Por isso, essas referências, então, do islamismo com a lua crescente. Bom, falamos do judaísmo, falamos do cristianismo e falamos do islamismo. Agora a gente vai para o Oriente. O Oriente tem muitos símbolos, poderíamos falar aqui do Yin Yang, Shiva, Krishna, Ganesha, Buda, a flor de lótus, mas isso fica para as próximas aulas, para provocar vocês aqui quererem aprender mais. Nós vamos falar de um símbolo oriental que é o Om. Mas o Om não é só um símbolo. O Om é poderoso, é carregado de simbologia. Então, Om, ou pronuncia-se Om, A1, alguns falam A1, ou de forma nasal, assim, Om, simboliza o mais importante mantra do hinduísmo. O hinduísmo, que é a religião, uma das religiões mais importantes da Índia. E é além de ser mais importante, é uma das religiões mais antigas de que se tem notícia. Om é considerado um som primordial, uma frequência. Eles recitam o mantra Om, Om. Só para comparar, os católicos, quando estão fazendo as novenas e ficam repetindo as orações de Nossa Senhora, Ave Maria, enfim, em várias religiões existe essa vocalização de sons que levam ao transcendente. Ele é utilizado, essa vocalização, essa frequência, para meditação. Ela é muito importante e ela é formada por 3 letras em sânscrito, que é uma língua antiga indiana, que combinadas fazem o som Om ou Aum, mas é dito dessa maneira, Om, o Om, que é esse símbolo aqui. Bom, a palavra sânscrito, mantra, já que eu falei que o Om é um dos mais importantes mantras, é formada, então, por man, que significa pensar, e o sufixo tra, que é instrumento. Logo, o mantra é um instrumento que te ajuda a pensar, a meditar, a esvaziar a mente das coisas negativas e se conectar com o cosmos, com o universo. Ou seja, um mantra é um instrumento utilizado para direcionar o pensamento na prática de meditação. A meditação é muito importante nas religiões orientais. O mantra é uma vibração sonora e ele visa elevar a consciência de quem entoa e de quem ouve, bem como o ambiente onde é entoado. Quer dizer, a pessoa que está entoando o mantra, ela entra numa frequência. Mas quem está ouvindo também. E eles acreditam que todo o ambiente é impregnado por essa frequência. Como os espíritas e cristãos também acreditam que as orações, o pensamento, a vibração mental positiva nos eleva e cria um ambiente mais positivo.
Até que tudo bem? Estamos descobrindo aqui juntos um pouquinho dos símbolos sagrados? Bom, vamos em frente. Agora chegou aquele momento, o quiz, aonde vocês vão testar os seus conhecimentos. Preparados? Lápis, caneta, caderno na mão? Então vamos lá. Os símbolos religiosos são uma forma de linguagem que expressam ideias sobre... Bom, os símbolos religiosos são uma forma de linguagem, expressam ideias sobre A, sobre a ciência, B, o sagrado, C, a escola. Vamos dar um tempo para vocês copiarem esta questão, escolherem a alternativa correta entre A, B ou C e na sequência nós voltamos com a resposta. Voltamos com a resolução do nosso quiz. Ensino religioso, aula 9, sexto ano, descobrindo os símbolos religiosos.
Acertaram, será? Quais opções você escolheu? Muito bem. Então, os símbolos religiosos são uma forma de linguagem que expressam ideias sobre a ciência, B, o sagrado, C, a escola. Qual foi a letra que você escolheu? Vamos descobrir juntos a resposta correta? Então, a resposta correta é o sagrado. Os símbolos religiosos expressam ideias sobre o sagrado. A ciência, bom, podíamos pensar aquele modelo do átomo representando a ciência, o rosto do Einstein, ou um instrumento de método científico. A escola, temos uma infinidade de símbolos para representar a escola, inclusive cada escola tem o seu símbolo, seu hino. Mas a resposta correta aqui é a letra C, o sagrado. Muito bem, segunda questão do nosso quiz. É também conhecido como selo de Salomão e está no centro da bandeira de Israel. Respostas. Letra A, estrela de Davi. Letra C, cinturão de Órion. Letra C, o peixe. Qual será a resposta correta? Vamos novamente dar um tempo para vocês copiarem essa questão, escolherem entre A, B ou C e já já a gente volta com a resposta correta.
Voltamos com a resolução do nosso quiz. Qual foi a alternativa que você marcou? Bem, também conhecido como selo de Salomão, está no centro da bandeira de Israel. Letra A, estrela de Davi. B, cinturão de Órion. C, o peixe. Qual você marcou? Vamos descobrir qual é a correta? Letra A, estrela de Davi, também conhecida como símbolo de Salomão, está na bandeira de Israel. Cinturão de Órion, ele é até conhecido por povos Inca, Maia e Azteca que tinham um conhecimento astrológico fabuloso, fizeram um calendário mais, inclusive, certeiro, mais correto que o calendário atual, mas é a resposta correta. E o peixe é o símbolo antigo do cristianismo, então a resposta correta, letra A, estrela de Davi. Bom, agora nós vamos falar de uma outra simbologia também muito antiga. As tatuagens são religiosas, são símbolos religiosos em algumas culturas, principalmente no Oriente. São correspondentes às pinturas corporais dos povos indígenas das Américas. Mas a origem da tatuagem é o povo maori. Os maoris são encontrados na chamada Nova Zelândia, ou ainda o arquipélago que está em volta da Austrália. Bem, mas se a gente for dar um lugar para os maoris, então é a Nova Zelândia. Eles podem ser chamados de nativos, como se fossem os indígenas, mas esse nome não é bem correto. Então são os nativos da Nova Zelândia. E eles têm uma tatuagem ritualística, tatuagem no rosto. Quem assistiu aquele desenho da Moana sabe do que eu estou falando. Na Moana é o povo maori. E aquele deus que entra em contato com ela tem as tatuagens no rosto e eles falam muito dessa religiosidade e da tradição nativa dos maori. Fica aí a dica. Assista o filme Moana que você vai ver bastante da aula que nós estamos trabalhando agora e que vamos falar nesse momento. O povo maori, alguns chamam de maoris com S no final ou maori, aparece das duas formas. São feitos tatuagens nos ritos de passagem. Quer dizer, quando vão deixar a fase da infância para a fase adulta, os maori fazem esse ritual com uma tatuagem. Ou usam pequenos bambus ou dente de tubarão. É um rito de passagem meio dolorido que inicia meninos e meninas na vida adulta. E depois, nas outras fases da vida, eles continuam tatuando. Os maori, então, como eu já disse, são povos nativos da Nova Zelândia e o termo maori significa natural ou original. Eles queriam dizer que eles são naturais ali da Oceania, que eles são o povo original. E aqui temos algumas tatuagens no rosto deste nativo, então, da Nova Zelândia. Aqui no mapa, só para a gente entender do que eu estou falando, ó, América do Sul, Brasil está aqui, América do Norte, África, Europa, e aqui, ó, abaixo da Ásia é a Oceania. Aí você tem a Austrália, que é maior, e bem aqui nesse arquipélago, a Nova Zelândia, então aqui onde ficam os maori. Na religiosidade maori, olha que interessante, bem parecida com a religiosidade dos povos nativos, tanto da América como os africanos. Existe uma força originária. Os Guarani chamam de Umboraiu, o espírito que nos une. Os africanos chamam de Axé, a força que está em tudo. Mas os Maori chamam de Wakapapa, que é uma energia que está em toda a natureza. Eles veem essa energia na montanha, no rio, na árvore, eles falam com ela, eles se comunicam. Para eles, assim como para os indígenas das Américas, ela está viva. A natureza está viva e por isso tudo é sagrado. Tudo que encontramos na natureza é sagrado, deve ser respeitado e venerado. Mesmo antes de existir o termo ecologia ou sustentabilidade, os povos nativos já estavam trazendo esta ideia, inclusive do sagrado natural. E para eles, montanhas, rios, animais, todos têm espírito, são sagrados e merecem reverência. Então a tatuagem maori, aqui temos um exemplo de um nativo maori, eles tinham também peles e tecidos que diziam qual era a tribo deles, por assim dizer, qual é o povo que eles eram pertencentes. O símbolo nas tatuagens maori possui várias funções, entre elas, descrever a história dos ancestrais, assim como nos indígenas e africanos, aquilo conta a história dos ancestrais, ou seja, são povos ligados à ancestralidade. Como vimos nas aulas anteriores, fazem parte da tradição oral,
Então, o seu texto sagrado não é escrito, é oral, e eles procuram manter essa ancestralidade, a sabedoria daqueles que antecederam. Também conta a história do indivíduo. Então, quer dizer, ela conta, num primeiro momento, a história do povo, a tatuagem da pessoa no rosto, do povo a que ele pertence, dos seus ancestrais, mas também da trajetória dele individualmente. E aponta a posição social, ou seja, as tatuagens de um líder religioso, de um sacerdote, de um líder tribal e de um caçador, enfim, de uma pessoa que tem ela aponta a função, a posição social do indivíduo. Só para fazer uma referência, numa outra aula eu falo disso, as tatuagens japonesas dos chamados yakuza ou yakuza, que tatuam o corpo todo, as tatuagens contam a posição social. Mas isso é um outro assunto para uma outra aula. Bom, nós falamos do cristianismo, do peixe, da estrela de Davi do judaísmo, da lua crescente com estrela do islamismo. Agora falamos das tatuagens, falamos do On também, do Oriente, e agora das tatuagens Maori. E vamos para aquele momento descontraído, divertido, de testar nossos conhecimentos. Quiz número 3. É considerado um dos símbolos religiosos mais antigos do cristianismo. Letra A, o cordeiro. Letra B, o peixe. Letra C, a pomba. Vamos dar um tempo para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e já já voltamos com a resposta.
Voltamos aqui com o nosso quiz de ensino religioso, sexto ano, aula 9, descobrindo os símbolos sagrados. Você escolheu qual alternativa? Bom, um dos símbolos considerado o símbolo mais antigo do cristianismo. Qual você escolheu? Letra A, o cordeiro, letra B, o peixe, letra C, a pomba. Qual será a resposta correta? Vamos descobrir. Letra B, o peixe. O cordeiro também é considerado um símbolo antigo por conta do batismo, São João Batista, depois tem a ideia do Cordeiro de Deus, Jesus como cordeiro, mas é talvez o segundo símbolo mais antigo cristão. O primeiro é o peixe. E a pomba vem bem depois, aliás, é também do batismo, né, de Jesus. No Pentecostes, diz que uma pomba branca desceu sobre Jesus quando ele foi batizado. Então, um dos símbolos mais antigos do cristianismo é o peixe. 4. Vamos fazer mais um quiz. Considerado um som primordial, mantra utilizado nas vocalizações e nas meditações. Letra A, Amém. Letra B, Shalom. Letra C, Om. Nós vamos dar um tempo para vocês copiarem as alternativas, escolherem A, B ou C e já já nós voltamos com a resposta correta.
Voltamos com a resolução do nosso quiz sobre símbolos sagrados. Bem, considerado um som primordial, mantra utilizado nas vocalizações e nas meditações. A. Amém. B. Shalom. C. Om. Qual será a alternativa correta? Vamos descobrir? Letra C. O Om. Amém é do cristianismo. A letra B. Shalom é do judaísmo. Então, a resposta correta é a letra C. O Om. E aí? Se divertiram? Como foi descobrir um pouquinho dos símbolos religiosos? Dos símbolos sagrados? Nas próximas aulas, nós vamos continuar desenvolvendo esse conteúdo. Vamos falar dos animais como símbolos sagrados. Vamos falar dos símbolos que não são construídos porque são símbolos naturais, entre outros assuntos interessantes. Bem, o ensino religioso não é proselitismo, não é aula de religião. Estamos trabalhando aqui cultura religiosa, diversidade, para que possamos aprender, para respeitarmos, que é o exercício da cidadania, saber viver com o outro, com aquele que pensa diferente de você. Você não precisa acreditar no que o outro acredita, mas tem o dever cívico, cidadão, de respeitar. Bem, estamos encerrando a nossa aula e deixo com vocês aqui um shalom para quem é do judaísmo, amém para quem é do cristianismo, assim seja do espiritismo, salam aleikum para quem é do islamismo, namastê ou namaskara do hinduísmo, do budismo, das religiões orientais, haevete nhamandu para quem é das religiões guaranis e lembrando da poesia do Braulio Dessa que eu gosto muito. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito.